Os sofistas são alguns dos personagens mais polêmicos da história da filosofia, porque enquanto alguns dos seus contemporâneos ou filósofos que vieram logo depois acusaram esses pensadores de serem mercenários, de venderem conhecimento, de estarem preocupados mais em convencer as pessoas do que de atingir um conhecimento verdadeiro, sem eles também a história da filosofia talvez não fosse a mesma. Para falar dos sofistas, a gente vai voltar à Grécia do século V a.C., que foi um período em que havia assembleias bastante importantes que definiam os rumos políticos das cidades, e nessas assembleias aconteciam embates, aconteciam discussões em torno de opiniões e decisões políticas, e foi mais ou menos nesse contexto que os sofistas surgiram e tiveram grande importância. Por quê? Num contexto desse, saber argumentar, saber falar, saber apresentar o seu ponto de vista e convencer que a sua proposta é mais importante, isso é muito, muito crucial. Isso pode definir se uma proposta vai passar, vai ser aceita e implementada ou não. Então, a arte de bem falar ganha uma relevância bastante importante nesse período. Os sofistas eram professores que viajavam de cidade em cidade, vendendo aulas de conhecimento prático, tanto de filosofia quanto da arte de bem falar, para que as pessoas tivessem sucesso político e sucesso também nos negócios. Sofista, em grego, significa sábio. Essa prática dos sofistas de viajarem de cidade em cidade para vender os seus conhecimentos, dar aulas pagas sobre filosofia, retórica, a arte de bem conduzir os negócios, isso levou a um cosmopolitismo, que significa o quê? Levar a cultura de um lugar para o outro. E essa sensação que os sofistas tinham de que não pertenciam a uma cidade apenas, mas eram cidadãos do mundo inteiro. Lógico, pensando no mundo inteiro, no recorte que havia de mundo conhecido naquela época. Então eles levaram a cultura grega para outros lugares e ao mesmo tempo também levavam essa cultura dos países e das cidades por onde eles passavam de volta para as cidades gregas também. Então o cosmopolitismo foi uma característica bastante importante desses pensadores. Eles davam aula de eloquência, que é a arte de falar bem em público, davam aula de retórica, que é para você aprender a argumentar e convencer as pessoas de que a sua argumentação está correta, e também ensinavam esperteza mental, que é saber alguns truques para poder convencer, para poder quebrar o argumento do adversário e assim por diante. Outra característica que foi uma das características mais criticadas pelos filósofos que viveram nessa época ou vieram depois, é o fato de que o relativismo é a marca também desses pensadores. A ideia de que não existe uma verdade única e absoluta que valha para todo mundo, em todas as situações, em todos os tempos. Essa ideia de uma verdade universal, absoluta e necessária. Os sofistas defendiam e praticavam o relativismo filosófico. A verdade é relativa ao ponto de vista, ao contexto, à situação em que a pessoa está. Uma coisa importante que marca aí essa virada dos pensadores da natureza, os fisiólogos, ou também conhecidos como pré-socráticos, que tinham como principal foco a realidade, o mundo natural, a origem desse mundo, as regras e as leis que mantêm esse mundo funcionando, a realidade exterior. Os sofistas marcam uma guinada para colocar o ser humano como centro das reflexões filosóficas. Então, se até então as discussões giravam com relação ao ser humano, principalmente com relação à noção de arete, que é de virtude, algo que eu nasço com aquilo, para os sofistas a noção que era mais importante era de paideia,
que era de formação, de educação do ser humano. Então isso também muda da visão anterior aos sofistas e aquilo que eles começam a praticar e defender. Anteriormente, acreditava-se que as virtudes e as qualidades das pessoas nasciam com elas. Então, não fazia muito sentido educar as pessoas para as virtudes e para essas qualidades que eram valorizadas, porque ou você nascia com isso ou não, ou você era parente ou filho de uma divindade, por isso tinha talentos extraordinários, ou não tinha. No caso dos sofistas, começa-se a praticar a ideia de que as qualidades, os talentos, as virtudes, as habilidades podem ser treinadas, podem ser educadas. E aí a noção de paideia. O ser humano é o foco e a ideia não é só também formar e trabalhar essas virtudes do ser humano fora de um contexto. A ideia é formar o cidadão, formar o ser humano para viver bem e contribuir e interferir e fazer parte da vida social na cidade. O conceito, então, é o conceito de cultura como formação integral do cidadão e não só cultivar virtudes com as quais a pessoa já nasceu, mas educar isso, formar tanto a pessoa quanto o cidadão, aquele que vai participar da vida na cidade. O que os gregos estudavam naquele período? Só a título de curiosidade. Esses eram alguns dos tópicos que eram estudados pelos gregos na época dos sofistas. Também a título de curiosidade, como que era a rotina educacional de um grego aristocrata, né? Porque apenas os ricos tinham acesso a esse tipo de educação. Era mais ou menos isso que acontecia na rotina de um jovem aristocrata grego ali no século V a.C. Que é uma rotina não exatamente, né, igual ao que a gente vê hoje ou nos últimos séculos do que a gente consideraria uma educação formalizada, né? Ele andava pela cidade para poder assistir às aulas, às vezes mais de um lugar diferente, né? Não tinha final de semana, não tinha férias e por aí vai. Tinham, sim, festivais cívicos, festivais religiosos que representavam uma pausa nessas atividades, mas via de regra era todo dia desse jeito. A questão que os sofistas trazem é justamente essa: existe uma verdade absoluta ou não? Nós vamos ver o posicionamento de dois sofistas bastante conhecidos na história da filosofia para ver como que eles abordavam, como eles tratavam questões como essas. O primeiro deles é o Protágoras, que viveu ali entre 480 e 410 a.C., foi inclusive personagem depois de um diálogo do Platão, e uma das citações mais conhecidas dele é essa, a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Tudo se mede pelo ser humano. Protágoras defendia então que as leis, as regras sociais, a cultura, tudo isso é definido pelo conjunto de pessoas que vive de acordo com essas regras. E o que vale para um lugar não necessariamente vale para o outro. Então, aquela história, né, deles ficarem viajando de uma cidade para outra, de um país para o outro, isso levou os sofistas a entrar em contato com culturas diferentes e perceber que certas regras, certos valores que estão, né, em vigência, que valem, que são importantes numa cidade, em outra cidade não são necessariamente válidos nem importantes. O que vale num lugar não vale em outro necessariamente. Essa ideia de que o homem é a medida de todas as coisas significa também que cada pessoa conhece a realidade de uma forma particular, de uma forma pessoal. É muito pessoal o jeito que eu experimento a realidade. Essa é outra ideia que está aí por trás dessa citação do Protágoras, que tem a ver com esta próxima citação. As coisas se apresentam para mim de uma forma diferente que se apresentam para você. A sua relação com a realidade é diferente da minha relação com a realidade. Aí a gente vê a noção de relativismo filosófico sobre a qual a gente falou ali anteriormente.
Dentro dessa questão da retórica, né, da eloquência, de saber falar bem, de saber convencer, Protágoras defendia que sobre qualquer assunto você pode ter argumentos pró, né, favoráveis, e você pode ter argumentos contrários. A ideia, então, para esses pensadores não é ficar escolhendo apenas ideias que são fáceis de defender ou ideias que já estão, né, na boca das pessoas como ideias corretas, ideias verdadeiras, mas pegar qualquer ideia e ser capaz de levantar os argumentos favoráveis, caso você queira defender aquela ideia, ou levantar os argumentos contrários, caso você queira derrubar aquela ideia. Dentro dessa questão do conhecimento, Protágoras vai dizer que certas coisas podem ser conhecidas e outras não. O divino, o metafísico, estariam para ele nessa esfera de coisas que a capacidade humana de experimentar não consegue chegar bem. Então, por isso que ele dizia que não era capaz de falar nada sobre os deuses. Ele foi acusado, inclusive, de ateísmo e teve que fugir de Atenas porque o pessoal lá não gostou muito dessa ideia dele de que os deuses talvez não existissem. Isso acabou não pegando muito bem para o Protágoras nessa época. Ele vai defender, como já deu para perceber, né, que não existe uma verdade absoluta e que o único critério que deve ser levado em conta para saber se algo é verdadeiro ou não é a experiência individual. A educação, a paideia, é essencial na visão do Protágoras, porque é ela que vai nos ajudar a criar os recursos para saber diferenciar opiniões que são boas, opiniões que são ruins, opiniões que são úteis e opiniões que não são úteis, dependendo da situação. Então, isso não está colocado de antemão. A cada situação, cada contexto, eu preciso ponderar para saber se aquela ideia é válida naquela situação ou não é. Se ela vai ser benéfica para mim ou se ela vai me prejudicar. Por exemplo, pensar em tomar um sorvete quando está muito quente, né, quando está um calor danado, é algo que quase todo mundo faz. Né? E quando a gente realmente consegue tomar um sorvete nessas situações, é muito gostoso, porque ele é gelado, refrescante, etc. Isso num dia de calor. Logo, o sorvete nos parece ser uma boa ideia aqui. Já num dia frio, isso para nós parece absurdo. Tomar sorvete no frio, no inverno, inclusive tem pessoas que dizem que você vai adoecer, o que é mais senso comum do que algo comprovado cientificamente. Mas a gente não associa sorvete com dias frios. Então, a mesma coisa, a mesma experiência pode ser boa ou ruim, dependendo do contexto. E mais ainda, dependendo dos conhecimentos e dos valores que você tem, porque em certas culturas o correto vai ser tomar sorvete no frio, porque está frio de fora, faz ficar frio dentro, as coisas se harmonizam, o fora com o dentro. E tomar gelado no verão, quando está quente de fora, é algo que desarmoniza a saúde e pode te levar a ficar doente, segundo algumas visões, tipo a medicina tradicional chinesa e outras do tipo. Então, a mesma prática pode ser vista como benéfica, como maléfica, dependendo do contexto, e também pode ser vista como maléfica ou benéfica, dependendo do arcabouço, né, da teoria que está sendo usada por trás para poder tomar essa decisão, dependendo da cultura do lugar. Outro exemplo, tomar café de manhã cedo, para muitas pessoas, é estimulante e a cafeína, né, ajuda a acordar. Então, tomar café naquele momento ali pode ser uma coisa boa, te dá ânimo e tal. Mas tomar o mesmo café de noite, para essas pessoas, pode ser terrível, porque você vai tomar café e não vai conseguir dormir. Então, a mesma coisa, né, a mesma substância, o café pode ser avaliada como benéfica, como útil num contexto e como inútil em outro. Só que também vai variar de pessoa para pessoa, porque algumas pessoas podem ter problemas estomacais que tomando café esses problemas vão se agravar, ou pessoas que quando tomam café à noite não sentem efeito nenhum e dormem normalmente. Então vai variar de situação para situação, de caso a caso. Por isso que Protágoras, por exemplo, não concordaria com a ideia de uma verdade absoluta dizendo que o café faz bem para todas as pessoas. Assim como o sorvete, né? O café também foi um exemplo. Para o Protágoras, isso não existe. Assim, nesse processo educacional, a função do sofista é ajudar as pessoas a externalizar a capacidade que todo mundo já tem de julgar justamente uma situação, um objeto, uma prática. O sofista vai ajudar as pessoas justamente a exercitar e a praticar esse julgamento que já é parte de todo mundo. O que o Protágoras fazia era ensinar a pessoa
a transformar um argumento aparentemente fraco num argumento forte, partindo também daquela ideia de que para qualquer ideia existem argumentos contrários, existem argumentos favoráveis, é só você aprender a argumentar corretamente que você consegue abordar aquela questão de uma forma que vá convencer as outras pessoas. O objetivo, então, desse processo é se tornar sábio, e o que o sábio faz? Ele é capaz de diferenciar o bom do ruim, o útil do inútil, o benéfico do maléfico, e é capaz também de convencer as outras pessoas de reconhecer que tal coisa é boa e tal coisa é ruim, tal coisa é útil, tal coisa é inútil e assim por diante. Ele aprende a diferenciar e aprende a convencer as outras pessoas de que a sua diferenciação é a correta. O outro sofista sobre o qual nós vamos falar é o Górgias. O Górgias viveu entre 487 e 380, né? Então um pouco depois que foi contemporâneo, mas um pouco depois que o Protágoras. E o Górgias, uma das frases dele, né, é essa de que um orador, se ele é bom, ele convence qualquer pessoa sobre qualquer coisa. Ele é capaz de convencer as pessoas de que algo é bom ou algo é ruim só com base nas suas habilidades de oratória. O Górgias era tão bom nessa arte de argumentar que até hoje não se sabe o que ele defendia com certeza, porque cada hora ele defendia uma coisa. Então, talvez ele defendesse o ceticismo absoluto. E o que é o ceticismo absoluto? É a ideia de que a verdade não existe ou não pode ser alcançada pelas pessoas. Mas ninguém tem certeza se ele defendia isso, porque cada hora ele defendia uma coisa. Górgias fazia demonstrações públicas das suas habilidades de oratória e retórica. Ele convidava as pessoas a fazer uma pergunta ou a puxar um assunto e respondia de improviso, como se fosse um repentista ou um rapper. Jogava o tema e ele falava sobre ele, respondia, convencia as pessoas de uma ideia X ou Y com base no que fosse dito ali pela sua plateia. Uma das coisas que o Górgias fez também dentro do universo da filosofia foi introduzir o pensamento paradoxal. O pensamento paradoxal é, por exemplo, uma ideia que pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo, ou que é difícil de determinar se ela é verdadeira ou falsa ao mesmo tempo. Ou uma afirmação que é impossível tirar alguma conclusão dela, ou que ela parece ser muito contraditória e ao mesmo tempo muito correta. Por exemplo, o paradoxo do mentiroso é assim: todos os homens são mentirosos. Essa frase é mentirosa ou verdadeira? Ela é um paradoxo, porque se todos os homens são mentirosos, se isso for mentira, significa que eu disse a verdade. Se eu disse a verdade, então todos os homens não são mentirosos. Se todos os homens são mentirosos, se isso for verdade, o que eu falei é verdade, então é mentira. Ou seja, paradoxos são essas situações assim. Existem vários paradoxos famosos, de Aquiles e por aí vai. Então, uma pesquisada aí no Google vai te mostrar vários paradoxos. Um dos mais famosos atualmente é o paradoxo do Pinóquio, né, que diz o que aconteceria se o Pinóquio falasse: meu nariz vai crescer. Se o nariz dele cresceria ou não. Podem pesquisar. Esses paradoxos normalmente eles têm solução e elas envolvem o uso da linguagem. E também vale a pena dar uma pesquisada para ver que quando o Pinóquio dissesse meu nariz vai crescer, não ia acontecer nada. As obras do Górgias defendiam muitas vezes pontos de vista impopulares, paradoxais, né, como a gente estava falando, e até mesmo absurdos, porque era um exercício da sua retórica e da sua eloquência. Ele usava essas oportunidades para mostrar realmente que a retórica pode ser usada da maneira como você quiser. Górgias defendia que a palavra, né, que convence, a palavra persuasiva, era tão forte quanto os deuses e tão forte quanto a própria força física. Então ele era realmente um entusiasta da persuasão por meio da palavra. Conclusão dele, a retórica era a forma de conhecimento, a forma de ciência mais importante. Então, para esses pensadores, a verdade ou não de uma conclusão, a verdade ou não de uma afirmação não é o mais importante. O mais importante é se você convence ou não as outras pessoas de que aquilo é verdade ou de que aquilo é falso. Daí a crítica de vários pensadores, como
Sócrates, Platão e Aristóteles dizendo que eles não estavam preocupados com a verdade, e sim em convencer as pessoas de que estavam certos e convencer as pessoas de que elas estavam erradas. Sobre a questão da arete e da paideia, Gorgias concordava com a ideia de que a virtude não era ensinada, porque não é possível você estabelecer de uma vez por todas que aquilo é sempre bom. Então, o que você vai fazer é ensinar a pessoa a aplicar critérios de útil e inútil, etc., para cada situação, como a gente viu que o Protágoras também fazia. Para concluir, um exemplo das maluquices, né, do malabarismo que o Gorgias fazia com a retórica, que são as famosas 3 teses de Gorgias. A tese de que nada existe, se existisse não poderia ser conhecido, se fosse conhecido não poderia ser comunicado a ninguém. Gorgias, então, apresenta nessa sequência todo o poder que a retórica pode ter, inclusive de provar que não existe nada. Então, essa primeira tese de que nada existe significa que o ser absoluto de Parmênides, né, eterno, imutável, que é sempre igual, que isso não existe. Ou seja, a verdade única, absoluta, imutável não existe. A segunda tese vai dizer que é impossível ter um conhecimento absoluto, né? Saber a verdade absolutamente. Lembrando que ele era cético. Porque todo conhecimento vai se originar e vai ser limitado pela experiência de cada um. Cada um conhece o mundo de um jeito. Então, não é possível conhecer nada absoluto, porque a própria forma de conhecer a realidade é relativa. Mas, se fosse possível conhecer absolutamente alguma coisa, isso não poderia ser comunicado, porque a nossa maneira de nos comunicar, ela é também relativa, porque ela é feita por meio do discurso. Uma palavra que para mim tem um significado, para você tem outro. Uma palavra que para mim tem uma acepção, para você significa outra coisa. Então, um conhecimento, se existisse um conhecimento absoluto, ele não poderia ser comunicado entre as pessoas, porque as pessoas usam ferramentas relativas e pessoais para se comunicar.